Olá pessoal, tudo bem? Ótima noite. Hoje é terça-feira, dia de prosa e café e hoje comigo tem um convidado muito especial. Esse grande líder religioso aqui da nossa querida Itapaci, pároco lá da Igreja Imaculado Coração de Maria. Tenho a honra de receber o padre Rodrigo Carrijo. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, Douglas. Alegria estar aqui. Vamos conversar, né, sobre temas que é de relevância para a sociedade, poder partilhar um pouco do meu trabalho aqui nesta cidade e o que o pessoal também quiser saber, né, sobre a vida de um padre. Isso é muito bom. Eu sempre vejo, observo palestras com padres, entrevistas com padres, e eles começam assim, ó, a sua bênção, padre. Não é assim? Então, Deus, quero começar assim, a sua bênção, padre. Deus abençoe Douglas e Deus abençoe a todos que estão assistindo, né? Essa é a missão do padre também, ser um sinal da bênção de Deus Isso. para aqueles que buscam a salvação e buscam o céu. Muito bem. Amém, né? Muito bom. Padre, qual é a sua terra natal? Então, meu nome é Rodrigo Garcia Carrijo. Sou filho de Rubens Carrijo e Marli Garcia Carrijo. Minha terra natal, assim, é uma pergunta difícil de responder, porque, na verdade, eu sou natural de Anápolis, nasci em Uhum. Anápolis. Meu pai é daqui da cidade de De Itapaci, Itapaci a minha mesmo? família paterna é de Itapaci, meus avós paternos, né, seu Valdemar Carrijo e Dona Coraci. Meu pai, na juventude, foi para Anápolis estudar e lá casou-se com minha mãe. Eu nasci em Anápolis, vivi um tempo curto na cidade de Anápolis, depois vim aqui para a região, andamos, circulamos um pouco aqui na região, mas eu passei a entender por gente aqui na cidade de Itapaci. Fui alfabetizado no Colégio Assunção, onde minha mãe também trabalhou, professora Marli, muito conhecida na década de 80 aqui, né? E, então eu me considero, de certa forma, itapacino, porque eu cresci, formei a personalidade aqui em Itapaci, né? Fomos embora da cidade de Itapaci no ano de 89. E agora, há 2 anos, estou aqui de volta. Que bom. Conhecendo um pouco mais da história do padre Rodrigo Carrijo, este grande homem que vem realizando um trabalho muito bacana aqui. Agora eu quero saber por qual motivo que o senhor escolheu ou decidiu ser padre. Ser padre, né? Uhum. Por que ser Por padre? quê? Acho que todos nós temos, assim, no fundo do nosso coração, um grande desejo de ser feliz. Embora a felicidade não é a meta de vida. Eu sempre digo que felicidade não pode ser meta. Felicidade é consequência de um dever cumprido, mas todos nós desejamos ser felizes. E esse desejo profundo do nosso coração nos faz pensar o que fazer para ser feliz. Como alcançar esta felicidade? Qual o dever que deve ser cumprido para que a minha vida seja uma vida feliz? E como uma pessoa de fé, sempre procurei colocar estas indagações, essas interrogações diante de Deus, é fazer a vontade de Deus. Por que ser padre? Para fazer a vontade de Deus. Senti no meu coração que ser padre era a forma de cumprir a vontade de Deus na minha vida. E também porque a gente tem uma meta, né? É preciso ter uma meta de vida, um propósito de vida. Nós precisamos nos descobrir úteis para o mundo. Precisamos reconhecer que a nossa vida ela precisa servir à humanidade de alguma forma. Quebrar o egoísmo e fazer da vida um dom. E aí é quando Deus toca no coração e diz, sendo padre, é assim que você será feliz. Sendo padre, é assim que você cumprirá o seu propósito. Ser padre é um chamado, não é uma decisão unicamente pessoal. É também uma decisão pessoal. Mas é uma decisão pessoal diante de um chamado, é uma resposta, na verdade. Ser padre é quando a gente sente que Deus nos chama a esta missão. E depois, na minha infância, né, com meus pais, frequentar a igreja e participar, né, da vida religiosa católica, fui percebendo assim a sacralidade daquele ministério. Percebendo que o ser padre era algo sagrado, que manuseava algo sagrado. A maneira do padre celebrar a missa, a maneira do padre se posicionar diante da comunidade foi despertando em mim algo diferente, que eu não via nas outras realidades ao meu redor. Então, a sacralidade. O ministério sacerdotal despertava uma sacralidade, algo que estava além das coisas mundanas. Isso despertou no meu coração um grande desejo.
Obviamente que essas reflexões não acontecem assim tudo de uma vez, né? É um processo. A gente sente um impulso, uma vontade, é atraído por alguma beleza, por alguma motivação. Estas motivações se purificam também, elas vão mudando. Deus vai nos purificando, mas Ele também vai sustentando e confirmando esse chamado, ser padre. Ordenei padre há 17 anos, em dezembro agora faço 17 anos de padre. E posso dizer que a cada ano Deus confirma, foi a decisão certa. Muito bem. Então, ser padre, além de uma decisão, é também um chamado de Deus. Com certeza. Inclusive, ser padre, para ser padre, precisa também da confirmação da igreja. Ninguém tem o direito de exigir ser padre. Não é algo que eu bato lá na porta da igreja e falo assim, eu quero ser padre, e a igreja tem por obrigação de me conceder este pedido. É uma confirmação da igreja. Porque a igreja confirma que Deus tem um chamado na minha vida. Então eu tenho que me submeter também à avaliação da igreja. Muitas pessoas procuram a igreja, se ingressam, né, nos seminários e não são aprovados. E precisa ter a humildade para entender que a igreja, enquanto autoridade para isso, é que confirma este chamado de Deus na vida da pessoa. Agora eu quero saber por que que o padre não pode se casar. Olha, que pergunta, né? É uma pergunta que acho que a maioria das pessoas gostariam de fazer, porque, de fato, o celibato sacerdotal é um escândalo para o mundo, né? No mundo onde a liberdade dos prazeres acaba sendo uma ditadura, né? Uhum. Livre para fazer, desfrutar o que quiser. Aí uma pessoa que se posiciona como líder religioso se posiciona também nesta continência, né, para a vida sexual. Isso causa um escândalo. E é um escândalo mesmo para o mundo, porque o mundo não consegue entender o sacrifício, o mundo não entende a cruz. O mundo, né, quando eu falo mundo, não falo o mundo enquanto criação, eu falo o mundo enquanto pecado, enquanto oposição ao sagrado. O mundo não compreende isto. Bom, o celibato sacerdotal é uma questão disciplinar. Não sei se quem me escuta consegue distinguir esses termos, mas assim, na igreja existem dogmas, existem elementos da fé que são considerados dogmáticos, verdades irrefutáveis, e existem questões disciplinares. O celibato é uma questão disciplinar, não é considerado um dogma, tanto que a Igreja Católica, no Oriente, existem ritos da Igreja em que os sacerdotes são casados. Mas a Igreja Latina, a Igreja no Ocidente, sempre enxergou o celibato como algo benéfico, como algo educativo, como algo que se configura a dignidade do ministério sacerdotal. Então, por que o padre não se casa? Porque o padre é ministro de Cristo. Segundo a fé católica, o ensinamento na Igreja Católica, o sacerdote, ordenado sacerdote, ele é configurado a Cristo Jesus, Cristo sacerdote. Então, Cristo é o único sacerdote. Cristo é o eterno sacerdote. Nós, padres, somos ministros de Cristo, que agimos na pessoa de Cristo. E Cristo, nesta terra, foi celibatário. Então, assim, historicamente, nós podemos constatar que Cristo não se casou. Então, ele esteve inteiramente doado à sua missão aqui na Terra. Os apóstolos que ele chamou para constituir a igreja ali junto com ele, né, as colunas da igreja, os apóstolos também foram chamados a esta experiência celibatária, homens. E por que Cristo não se casou? Então tem assim uma fundamentação teológica também para isso. Nós costumamos dizer que Cristo, ele tem o amor universal. O que significa isso? Cristo, como Filho de Deus, ele precisa amar a todos de modo igual. Amar o homem, a mulher, o próximo, o não próximo. Cristo sendo Deus, aquele que veio salvar a humanidade, ele tem que estar aberto
para amar a todos de modo igual, universalmente. Por isso, se Cristo tivesse um casamento, ele teria um amor privilegiado, exclusivo. Como o marido precisa ter um amor exclusivo para sua esposa. O marido não pode amar a vizinha da mesma forma que ama uma esposa. Não. Né? O pai tem que amar o filho com um amor exclusivo. O pai, por mais que ele ame o sobrinho, o seu aluno, mas o filho tem direito a um amor exclusivo. Então, em vista do amor universal, Cristo não poderia ter amores exclusivos. Assim também o padre, como ministro de Cristo, é chamado a executar a missão de Cristo na terra. Ele também é convidado a este amor universal, para que por meio do seu celibato, o amor dele seja destinado a todas as pessoas, sem amores exclusivos. Ele precisa estar aberto ao amor universal. Por isso também o chamado do padre, ele tem aquela fundamentação bíblica de que é preciso deixar pai e mãe, porque até a família de sangue, ela é preciso que seja colocada neste amor universal. O padre precisa amar a todos com amor universal. Muito Não sei bem. se ficou claro, se as pessoas compreendem. Se não ficou claro, pode perguntar também. Ficou claro, muito bem explicado, muito bem sanada já a minha dúvida. Também assim, porque, como eu te falei, tem termos e palavras que talvez nem todos conhecem, mas o celibato também é uma prefiguração escatológica. Falando difícil, né? Como assim uma prefiguração escatológica? No céu, quando chegarmos ao céu e nós cremos na vida eterna, nós cremos na vida pós-morte, nós cremos na vocação sobrenatural do ser humano. Deus nos chama a uma vida para participarmos da sua vida divina. Nós cremos também que no céu, embora tenhamos consciência, teremos consciência de quem somos. Eu espero chegar ao céu e ao chegar no céu, chegarei com a minha consciência, com a minha história, com as minhas atividades neste mundo, com as pessoas que conheci, com a minha família de sangue. Assim, eu tenho consciência de quem eu sou. Mas diante de Deus, não teremos amores exclusivos. Não teremos amores privilegiados. Você conhece aquela passagem bíblica do Evangelho onde onde perguntam a Jesus sobre a viúva dos 7 maridos? A lei de Moisés diz que se uma mulher ficar viúva e o seu marido falecido não tiver deixado filhos, ela pode se casar com o irmão mais novo. E assim passam 7 irmãos, todos morrem e não deixam nenhum herdeiro. No céu, ela será esposa de quem? Conhece essa passagem bíblica? Sim. E aí Jesus fala, de ninguém. Porque no céu não existe isso. No céu, as pessoas não se casam, não se dão em casamento. É assim. Então, o celibato sacerdotal, não tendo esse amor exclusivo, porque se eu casasse, a minha esposa teria direito a um amor exclusivo. O padre que vive aqui como ministro de Cristo para amar a todos de modo universal, de modo igual, e sendo expressão deste amor universal de Cristo, é também uma prefiguração escatológica de como será no fim dos tempos, de como será na eternidade. Agora ficou melhor explicado ainda, né, gente? Qualquer dúvida, gente, liga para o padre, vai lá na paróquia, vamos conversar. Pode mandar mensagem, né? Algum jovem que sentiu a vontade de ser padre aí, e não entende o porquê do celibato, vai lá conversar, estamos à disposição. Qual é a maior dificuldade em ser padre? Boa pergunta. Aliás, eu acho que todo padre deveria fazer a si mesmo essa pergunta constantemente. E se ele não faz essa pergunta, eu acho que o mundo nos questiona diariamente sobre essa grande dificuldade. São inúmeras dificuldades, com certeza. Aqui falo uma para a gente conversar um pouco mais, refletir um pouco mais. Não significa que seja só esta, né? E até falo por mim, outros padres poderiam trazer aqui outras dificuldades. Talvez algum padre pode dizer que o próprio celibato seja uma grande dificuldade. Mas, para mim,
Mas acho que também é importante dizer que o ser padre, o ministério sacerdotal, nunca foi uma dificuldade para mim, ser padre. Uhum. Nunca tive uma crise de questionar se eu deveria ou não ser padre. Eu sempre fui muito feliz como padre. Sempre tive convicto, né, de que foi a decisão acertada para a minha vida. O ser padre me encanta, o ser padre é uma graça, ser padre é um dom. Vejo que, não estou enrolando para dar a resposta não, mas assim, eu acho que é importante fazer outras reflexões. Diante de muitas crises sacerdotais, e hoje nós vivemos, né, muitas crises sacerdotais, inclusive, lamentavelmente, existe assim um número também grande de depressão, de até mesmo suicídio, né, entre os padres. E, e muitas das vezes as reflexões vêm colocar a culpa na essência do sacerdócio, né, como se o ser padre fosse algo que adoecesse as pessoas. De fato, é muito exigente. Você é uma pessoa pública que constantemente, 24 horas por dia, você é cobrado, você é, é, é exigido uma posição, você é julgado. Nem sempre as pessoas sabem lidar com cobranças, lidar com críticas. Isso pode gerar um estresse, né? Um esvaziamento. Mas o ser padre não é causa de doença. Jamais. Ser padre é uma graça que preenche a alma. Um católico que conhece, né, a teologia da graça, né, o que é a graça de Deus, como algo que completa a nossa natureza humana, que nos eleva. Ser padre é uma graça que preenche a nossa existência. Ser padre jamais será causa de uma enfermidade. Mas o ser padre tem que se enquadrar também em um exercício dentro da sociedade, dentro de uma realidade histórica, social, política, econômica, sentimental, dramática, uma realidade. Ser padre na Idade Média era um contexto, ser padre na Idade Moderna, no tempo das revoluções, é outro contexto. Ser padre neste tempo pós-moderno é um outro contexto. Então, a maior dificuldade de ser padre é tomar cuidado para não cedermos à tentação de nos tornarmos um produto do mercado religioso. Eu percebo que muitas das vezes o padre, ele esquece a essência de ser padre e começa a se configurar como um produto do mercado religioso. Porque o povo, às vezes, exige isso de nós, né? Como um produto, por exemplo, que sai de moda, que não está mais sendo tão utilizado e a população não usa mais aquele produto. Ou como um comércio que precisa estar sempre se inovando para poder ter a clientela. No mercado é assim, não é? Uhum. Quem vive no mercado sabe que é assim. É preciso estar inovando, fazendo promoções, é preciso estar sempre sendo atraente. Usando também a imagem, né? Eu fico muito triste quando eu percebo que o padre ou a igreja, de modo particular, cede a essa tentação de fazer da igreja um mercado religioso, o padre se tornar um produto religioso, e quando esse produto é descartado por um outro mais interessante, ele se esvazia. Eu me lembro uma vez, vou fazer uma comparação boba aqui, mas uma entrevista com Bruno e Marrone. E o Bruno, né? Ele disse que ele tinha muita vontade de fazer uma gravação de um álbum em bolero. E eu acho que ficaria muito bom na voz dele, né? Mas ele disse também que ele não poderia perder tempo com isso, porque nesse mercado do mundo da música sertaneja, se ele gastasse um tempo fazendo esta gravação, a onda das gerações novas iriam engoli-lo. Uhum. E ele ficaria para trás. Então ele, muitas das vezes, teria que ceder, né, a uma vontade própria de gravar algo que seria do gosto pessoal dele e que talvez agradaria um público muito pequeno, mas aí o mercado musical iria deixá-lo para trás. O padre não pode entrar nesta onda. Igreja não é mercado. Igreja não precisa fazer proselitismo.
Igreja não precisa fazer campanhas de marketing para poder ganhar o público. O padre não precisa entrar na onda das modinhas para se sentir útil, atrativo. Concluindo, então, a pergunta. A grande dificuldade. Manter-se fiel à tradição da igreja, manter-se fiel à doutrina da igreja, manter-se fiel ao essencial da vocação sacerdotal, à missão que ele precisa cumprir, sem precisar agradar o mundo que vai tacar pedras, mas ao mesmo tempo não se fechar, não se isolar e saber dialogar com este mundo. Não para agradar o mundo, mas para evangelizar o mundo, para ser luz para o mundo, para ser sal da terra e luz do mundo. A grande dificuldade. E qual a maior satisfação? A maior satisfação de ser padre. Saber que estou fazendo a vontade de Deus. Saber que o que faço não é por mim, mas pela igreja. O padre jamais deve se posicionar diante das pessoas ou diante da igreja com opinião própria, mas sempre em nome da igreja. A minha grande satisfação é saber que o que eu faço, e não são as questões aleatórias, é o que eu faço no exercício do meu ministério. Quando o padre, ao celebrar uma missa, ao realizar ali o sacrifício redentor de Cristo na Santa Eucaristia, quando o padre realiza uma absolvição dos pecados no sacramento da confissão, quando o padre abençoa, ele é instrumento de Cristo, para que o que Cristo fez na cruz, a obra redentora de Cristo, se atualize através do exercício ministerial. É isso. A satisfação do padre não pode estar na resposta do povo. Nem sempre teremos. Embora, graças a Deus, o povo católico é muito carinhoso com o padre. Muito carinhoso. O povo católico fica chateado com uma coisa ali, uma outra coisa aqui, mas o respeito, porque não é pela pessoa, é o ministério que eu exerço. O respeito das pessoas para com o padre não é pela pessoa em si, mas é pela autoridade que ele traz, pelo que ele representa diante da fé católica. O povo católico é muito respeitoso, mas a satisfação do padre não pode depender disso, mas a consciência clara do que ele é e de qual é a missão dele neste mundo. O que é preciso para se tornar um padre? Ser um católico, batizado, ser um homem. O sacerdócio ministerial na Igreja Católica é para homens, porque entendemos que Cristo, encarnando-se como homem, masculino, chamou para formar a Igreja homens, e que de modo algum aqui isso é nenhuma expressão de machismo, porque desde sempre as mulheres tiveram um papel primordial dentro da igreja. A igreja sempre deu destaque à figura feminina, e algo muito católico, né? Também, desde sempre, a devoção a Maria, mãe de Cristo, né? De modo que essa devoção atraiu inúmeras vocações femininas com lugar de destaque na igreja. Então, é preciso entender que o sacerdócio é para homens. E ser alguém que se sinta chamado por Deus, não é uma decisão unicamente pessoal, como eu comentei no início, né? É também uma decisão pessoal, mas uma decisão pessoal como resposta a um chamado de Deus. O chamado de Deus tem a primazia. O chamado de Deus vem primeiro. E a pessoa, o homem, responde a este chamado. É preciso também ter condições, né, físicas, intelectuais, para exercer esse ministério, ter uma boa disposição para cumprir com as obrigações e estar, né, digno do estado
que ele é chamado a viver para o celibato. Uma pessoa que tenha condições de viver o celibato. Quem não tem condições de viver o celibato não deve procurar o ministério sacerdotal. Uma pessoa que não gosta de rezar não pode ser padre. Uma pessoa que não gosta de gente, né, que não gosta de lidar com pessoas, que não gosta de ir ao encontro das pessoas, também não pode ser padre. Uma pessoa que não se submete à autoridade da igreja não pode ser padre. Porque a igreja católica é hierárquica. Importante saber disso, a igreja católica é hierárquica. Não é uma democracia. Então existe uma autoridade superior que governa a igreja. Existe um magistério, existe uma doutrina, existe uma tradição viva, uma tradição apostólica. E uma pessoa que não quer se sujeitar a esta autoridade também não pode ser padre. Uma pessoa que quer chegar na igreja para fazer da igreja o seu reduto pessoal, fazer da igreja ali o seu palanque, né, não vai poder ser padre. O senhor falou em hierarquia, então eu pergunto, quem é o superior de um padre? Então, a Igreja Católica ela é organizada territorialmente em dioceses. O mundo inteiro é dividido em dioceses, né? Algumas com territórios maiores, outros com territórios menores. E em cada diocese existe a autoridade máxima, que é o seu bispo. Inclusive, Roma tem o seu bispo, que é o Papa. O bispo de Roma tem a autoridade também da primazia diante da igreja, diante dos demais bispos, porque ele sucede a cátedra de Pedro, São Pedro, que diante dos apóstolos também teve a primazia, né? Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pedro, te darei as chaves do reino dos céus, o que você abrir na terra estará aberto no céu, o que você fechar na terra estará fechado no céu. Pedro, Pedro, tu me amas mais do que este, apacenta o meu rebanho. Então, nós sempre acreditamos que o apóstolo Pedro teve a primazia diante dos outros apóstolos, o que se pode atestar também na própria Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, na tradição da igreja, no início, nos primeiros séculos da igreja, sempre se reconheceu a primazia do bispo de Roma como sucessor de Pedro. Então, o bispo de Roma tem esta primazia diante da igreja. Mas a igreja, dividida em suas dioceses, tem o seu bispo. Aqui em Itapaci, por exemplo, nós pertencemos à diocese de Uruaçu. É o bispo que está em Uruaçu, Uruaçu é a sede da nossa diocese. Este bispo é a autoridade máxima em nossa diocese. A diocese é uma região com várias cidades, né, com um território amplo. Aqui, Itapaci, Santa Terezinha, Campos Verdes, Mara Rosa, Minasul, Niquelândia, Goianésia, todas essas cidades e várias outras, né, pertencem à diocese de Uruaçu. O bispo é a autoridade máxima. É ele quem manda aqui neste território. Por exemplo, ali já Nova Glória, a cidade, já pertence à diocese da cidade de Goiás. Né? É o bispo da cidade de Goiás que rege, que governa a vida católica aqui em Nova Glória. Já, por exemplo, a cidade de Nova América pertence à diocese de Rubiataba. É o bispo de Rubiataba que governa a vida católica ali naquela região. E é este bispo que tem a autoridade máxima aqui. Tudo aqui na Igreja Católica em Itapaci é governada pelo bispo. Eu só tenho autoridade aqui porque o bispo me deu uma provisão, me deu uma autorização para poder governar. Eu só assino em nome da igreja, até em questões assim legais, por exemplo, ir ao banco, administrar a conta da igreja, assinar cheque, administrar o patrimônio da igreja mesmo. Eu só faço isso porque o bispo, que é a autoridade máxima, me deu aqui uma procuração para isso. Muito bem. Por qual motivo, padre? Os padres ficam por um determinado tempo na cidade e, de repente, eles são transferidos para outras cidades. Por vários motivos, não tem assim uma regra que possa ser tão misteriosa. É uma questão disciplinar, uma questão prática.
O padre, ele é missionário, né? Então ele é responsável por todas as realidades da diocese. Como eu falei, toda a nossa diocese, governada por Uruaçu, ela é também uma realidade que cabe a mim tomar conta, né, como padre. Então eu também sou responsável para um dia cuidar da vida religiosa católica em Campos Verdes, como eu vim de Campina Sul, como eu vim de Goianésia, passei por Uruaçu, e assim a gente pode ser transferido. Existem necessidades. Um padre morre, por exemplo, né, e falta um padre numa cidade, numa paróquia. E aí o bispo tem que providenciar um padre para aquela cidade. E vai tirar de onde? Vai tirar da gaveta, né? Não, aí vai tirar de uma outra paróquia. E assim começa uma corrente, né? Se você tira um padre de uma paróquia para enviar para uma outra, seja qual for a necessidade, aquela outra paróquia também vai ficar vacante e assim vai ser necessário suprir as necessidades. Nós não temos padres aí no banco de reserva todo mês, todo ano. Então, os padres vão sendo ordenados, chegam novos padres e precisam ser destinados para o trabalho. E a gente também sempre avalia, nossa, essa realidade aqui talvez exige um padre com essa característica, né? Preciso vir para cá. Então, tem todo esse tipo de avaliação. Ou situações complicadas também, em que o padre está há muitos anos num lugar e vai criando assim um certo comodismo, né? Vai criando vai ficando estagnado e é preciso que se tenha essas mudanças para que a vida paroquial não fique tão acostumada na mesmice e que entenda que não pode estar com o vínculo pessoal para com o padre também. Tem tudo isso, ou seja, é muito variado. O padre tem uma estabilidade, né? Ele chega na paróquia, existe uma estabilidade para o padre. O bispo não pode chegar também assim e ficar mudando a hora que quiser. Mas o padre está sempre à disposição da autoridade do bispo, né? O padre obedece o bispo. Quando o padre se torna padre, ele faz um juramento de obediência ao bispo. Se o bispo enxerga que é necessário que aquele padre vá para outra realidade, o padre tem que obedecer. Qual é a sua rotina diária? O que é que o padre faz no dia a dia? O que o padre faz? Aqui em Itapaci nós temos missas diárias. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos a celebração da missa ali no centro. Não é na matriz, porque a matriz está desativada, mas ali no salãozinho do lado, né, que nós adaptamos para poder celebrar as missas, nós temos missas todos os dias, às 6 horas da manhã. Então o padre levanta para celebrar a missa. Durante os dias de semana, ele está na secretaria paroquial para o atendimento das pessoas que procuram o padre nas mais diversas demandas, atendimento pastoral, né, para a vivência dos sacramentos, quem precisa organizar alguma coisa do casamento, para batizados, questões pessoais. Como eu disse, questão pastoral. Pastorais é como se fosse as secretarias da paróquia, né? Assim como uma prefeitura tem as suas secretarias de educação, de infraestrutura, de obras, de saúde, né? A paróquia tem as suas pastorais. Nós temos na nossa paróquia 25 pastorais, 25 grupos de pessoas que atuam com algum trabalho específico na nossa paróquia. Então tem também uma série de questões pastorais que precisam ser resolvidas. Então o padre está lá, no horário comercial, né, na secretaria atendendo. Praticamente todos os dias à noite também temos missas. Todos os dias, em algum lugar na cidade está tendo missa. Ou nas zonas rurais, nós temos 8 comunidades rurais que são atendidas por nós. Então sempre tem uma missa em um lugar ou outro. E o domingo? O domingo é o dia mais puxado. São 7 missas dentro da cidade. E aí o padre precisa atender, né? Nós somos 2 padres aqui na cidade de Itapaci. Eu como pároco e o padre Carlos Magno, que é o vigário. Então nós nos dividimos nessas missas para atender o povo na sua necessidade. E tem as questões administrativas também, né? Que sobrecarrega o padre também. A igreja tem o seu patrimônio. É uma instituição, então tem as exigências para ver a reforma, para ver ali o pagamento de funcionário, caiu um telhado, um ladrão entrou na igreja e tem que chamar a polícia, resolver toda uma questão administrativa que está aí nas costas do padre. O senhor falou sobre ser padre, nós entendemos, e eu gostaria que o senhor me mencionasse a emoção que sentiu quando celebrou a primeira missa. Me conta um pouco sobre isso.
Muito bem. Fazer um pouco de memória, né? A gente passa muitos anos no seminário, né, sonhando com o dia de ser padre. E a primeira missa, ela é cheia de emoções. E talvez assim, vamos comparar a primeira missa com o casamento. Quando a noiva, né, é tão cheia de emoções, talvez ela nem se dá conta de toda a beleza que está acontecendo ali. É necessário depois que ela olhe o álbum, veja a filmagem, né, os noivos, para poder perceber, talvez até a palavra, as orações, os cantos, porque a emoção pode, de alguma forma, anestesiar. Então, a emoção mesmo, a consciência da grandeza daquilo que estava sendo realizado, não foi na primeira missa. A primeira missa, ela é envolvida com muita emoção, então acaba que você se anestesia um pouco. Mas a beleza, a emoção verdadeira e pura, ela vai se dando nas outras celebrações. Então, não é a primeira missa a mais emocionante, ou a de maior significado, né? Mas a segunda, a terceira, a quarta. E sem aqui fazer um floreamento ou romantizando demais, né, o ministério, mas a cada missa ela é uma descoberta nova. A cada missa, na sua simplicidade, ela traz uma profundidade em um mistério grandioso, de se sentir sempre indigno daquilo que está sendo realizado. Eu mencionei aqui algumas vezes, e eu repito, um pouco da teologia do sacerdócio ministerial. O padre exerce a função de Cristo. O padre age in persona Christi, na pessoa de Cristo. O que ele faz é um ministério do que Cristo faz. Então, quando eu celebro uma missa, eu estou atualizando o que Cristo fez para salvar a humanidade. Então, toda vez que eu celebro uma missa, pode ser debaixo de um rancho de palha, com 5 pessoas, sem músicos, com pessoas semi-analfabetas. Mas cada vez que eu celebro a missa e que eu tenho consciência do que o que eu estou fazendo é uma atualização deste mistério salvífico de Cristo, eu me emociono cada vez mais. Então posso dizer que a missa de ontem, porque hoje eu ainda não celebrei, vou celebrar mais tarde, que a missa de ontem, celebrada com consciência, me dá mais emoção, me torna ainda mais grato do que a primeira missa. Não sei se consegui me fazer entender aqui. Muito bonitas as suas palavras, muito bonita a forma como o senhor se expressa. Parabéns, viu, Obrigado. por toda essa dedicação. A Igreja Imaculada do Coração de Maria tem quantos membros? Uma pergunta, assim, difícil de responder. Eu acho que nós nunca fizemos uma estatística para poder ter esse número, né? Porque qual seria o critério para catalogar os membros da paróquia, né? É importante usar o termo paróquia, né? Enquanto instituição, inclusive instituição jurídica. A paróquia Imaculado Coração de Maria é uma pessoa jurídica com CNPJ. A paróquia Imaculado Coração de Maria tem quantos membros? Qual seria o critério? Aqueles que frequentam a missa dominical? Qual seria o critério? Aqueles que são batizados e registrados? Nós temos registros de batismo aqui no nosso arquivo de 1950. Qual seria o critério? As pessoas que procuram os sacramentos para serem batizadas, para fazerem primeira comunhão, muitas dessas pessoas que passam pela igreja nem sempre ficam na igreja. Qual seria o critério? O censo? Pessoas que se declaram católicas, mas não frequentam a igreja. Pessoas que procuram o sacramento, mas não se sentem parte da comunidade. As pessoas que atuam nas pastorais, como eu falei, nós temos 25 pastorais, com muitos membros envolvidos, mas
Qual é o critério, de fato, para catalogar e chegar a esse número de quantos paroquianos? Eu tenho a impressão de que a população de Itapaci, é uma impressão, assim, eu nunca fiz nenhuma pesquisa, então posso estar completamente errado. Mas eu tenho a impressão de que, assim, mais ou menos 70% da população itapacina é católica. Se esse 70% for a missa no domingo, nós não temos onde celebrar. Não teríamos um espaço. Muita gente, né? Não teríamos um espaço para poder celebrar a missa com toda essa população. Então eu não sei realmente te dar essa resposta. E quantas paróquias? Ou como se divide a igreja dentro da cidade? Uhum. Quantas sedes, né? Uhum. Pois é, então, a Igreja Católica em Itapaci, ela está organizada como uma única paróquia, uma única instituição com pessoa jurídica. A pessoa jurídica, Paróquia Imaculado Coração de Maria, com seu CNPJ próprio, ele também é vinculado à Diocese de Uruaçu. Como eu disse, quem manda aqui é o Bispo de Uruaçu. O Bispo estabeleceu a Paróquia Imaculado Coração de Maria. Então, toda a cidade de Itapaci, tudo que se refere à vida católica na cidade de Itapaci, está vinculado à Paróquia Imaculado Coração de Maria. Uma única igreja católica. Uma única igreja católica. E quando você pergunta assim, sobre quantas igrejas, né, você talvez está querendo, usando os termos que nós utilizamos, se referir assim, a quantos prédios, quantas igrejas, quantos templos distribuídos, né, pela cidade. Distribuídos né? pela cidade. Uhum. Então, a Paróquia Imaculado Coração de Maria, que cuida da vida católica de toda a cidade de Itapaci, ela tem, assim, as suas comunidades, as pequenas comunidades. Algumas igrejas que são como que, não é o termo próprio, mas para você entender, são como se fossem as filiais. As filiais. Não é o termo próprio para isso, não, né? Então, nós temos uma igreja construída ali na Vila Nova, que é a Capela Nossa Senhora Aparecida, ali perto do estádio, né? Nós temos uma outra capela construída lá na Vila Santana, Capela Santo Antônio Maria Claré. Nós temos uma capela ali, a Trindade, Capela da Santíssima Trindade, no setor Trindade. Temos uma capela construída aqui no setor... Na verdade, eu não sei se é setor aeroporto ou Lago Azul, aqui perto da pecuária, né? Realmente não sei, de fato, onde ela está localizada, em qual setor. Acho que é setor aeroporto. Temos também, assim, igrejas construídas na Nova Ponte. O Oriente, embora pertença ao município de Nova Glória, mas é assistido pela Igreja Católica aqui de Itapaci. E temos comunidades que não têm o templo construído em vários lugares. São 8 comunidades rurais. E não tem uma igreja, mas a gente celebra nas casas. Até porque a igreja ela não se limita ao templo de tijolo edificado, né? Uhum. A igreja onde os batizados se reúnem para celebrar a fé, para celebrar a Eucaristia, para viver os sacramentos. Ali é a igreja, né? Pode ser que um dia a autoridade eclesiástica, que é o nosso bispo, determine que Itapaci, pelo tamanho da população, pode ser instituída uma nova paróquia. É possível que isso aconteça, que o bispo chegue, pegue o mapa da cidade, entenda que de uma rua para baixo será a Paróquia Imaculado Coração de Maria, de uma rua para cima, por exemplo, se instituirá uma nova paróquia, que vai ter uma nova matriz, uma vida autônoma, né? Uma vida eclesiástica com as suas atividades autônoma. Isso já é necessário, Itapaci já deveria ter uma nova paróquia. Mas hoje é a única igreja católica com a Paróquia Imaculado Coração de Maria, a única paróquia dividida nessas comunidades que eu mencionei. Nós sabemos que a igreja está em reforma, né? A paróquia. O senhor consegue mensurar uma previsão de quando termina essa obra? Uhum. Também é outra pergunta que não dá para precisar uma resposta, né? Todos nós queremos esta resposta, mas não é possível dizer quando, porque isso depende de vários fatores, como questão financeira, né? O dinheiro, você tem algo em caixa, mas quando você vai contratar uma mão de obra, te surpreende com o valor. Isso depende da execução dessa mão de obra, das várias etapas dessa mão de obra.
Só um pequeno exemplo, já deveríamos estar colocando as portas na igreja, mas aí teve um pequeno defeito ali que precisa de um outro profissional para poder ajustar lá. Esse profissional, esse outro profissional tem o tempo dele para poder executar. Isso atrasa a instalação das portas. Então, uma coisa sempre depende de uma outra e assim vai enrolando, enrolando. Mas, para dar um pouquinho de ânimo, a minha perspectiva é que na celebração do Natal, a gente celebre dentro da igreja, como a gente tem celebrado muitas vezes dentro do templo, ali dentro daquele prédio, nós temos celebrado algumas vezes. Celebramos, por exemplo, a novena do Imaculado Coração de Maria no mês de maio, nós celebramos toda ela dentro da igreja, embora ela não estivesse pronta. Mas eu pretendo, no Natal, celebrar dentro da igreja e ela já vai estar com o piso pronto, fechada, climatizada, iluminada e com som. E aí nós podemos voltar para dentro dela e não sair mais de lá. E aí as outras, não significa que ela estará completa a reforma. Tem uma série de outras etapas, como a pintura externa, alguns detalhes de ornamentação, que virão depois, conforme as condições, conforme a mão de obra, conforme o tempo para a execução desta mão de obra. A igreja tem uma festa, né? Realiza uma festa, organiza há vários anos, que é uma festa que já é tradição e é também uma referência, e tem um recorde de público, né? Sempre que acontece a festa, é recorde de público, é uma festa muito bem organizada, por sinal, é sucesso. A quem o senhor atribui todo esse sucesso? Unicamente a fé, o esforço e a dedicação da própria comunidade. É a comunidade. É um espírito de coletividade muito grande aqui dos católicos da Paróquia Imaculado Coração de Maria. É um exemplo, é um exemplo. O empenho das pessoas. Existe um sentimento de pertencimento, né, à paróquia, que faz com que as pessoas se dediquem, se empenhem integralmente. Teve um dia da novena que eu saí da igreja, eu olhei e me encantei, não tanto pelo público que estava ali, não somente, né, pela quantidade de pessoas que estavam ali participando, comendo, consumindo, mas eu me encantei ao perceber que aquela multidão era assistida por uma multidão nos lugares de trabalho. Falei, meu Deus, 10 dias de muito trabalho com uma mão de obra voluntária, para atender todo este público enorme que vem aqui desfrutar da festa. Para que aquele grande público pudesse desfrutar daquela festa, que é um ambiente agradável, com comidas excelentes, com música boa, com uma convivência muito fraterna, um ambiente realmente salutar, né? Para que aquilo acontecesse, para que a população, católicos, não católicos, pessoas de fé, pessoas sem fé, para que todos pudessem chegar ali e desfrutar não só do produto, mas também do ambiente. Foi necessário que uma série de pessoas estivessem empenhadas, trabalhando. E por que eles fazem isso? Porque se sentem parte. Porque a igreja é parte da vida deles. E a vida deles é parte da igreja, a ponto de serem capazes de passarem 10 dias cumprindo os seus deveres particulares, seu trabalho, né? Quem trabalha no comércio, quem trabalha na escola, todo mundo ali cuidando da vida pessoal e no tempo vago, correndo para se sacrificar e trabalhar até tarde. É porque se sentem parte. Claro que os padres também têm assim o seu papel, ajudaram a motivar, ajudaram a incentivar, deram as suas opiniões. Os padres que me antecederam, né, têm assim o seu papel fundamental, mas a força mesmo é da comunidade que se sente parte daquela igreja. Segundo dados, o Brasil é um dos países mais católicos do mundo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso não me encanta. Eu acho que a gente não pode ficar apegado a essas estatísticas também, não. Uhum. A igreja enviada por Cristo ao mundo, né? Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho, para que todos se convertam, né?
Esta é a missão da igreja. A igreja tem a missão de ir ao mundo para pregar o evangelho, para todo mundo. Mas nós não podemos nos apegar a questões estatísticas de que o Brasil é o maior país do mundo católico, né, com uma maior população católica. Não é isso que deve nos encantar. O que tem que nos encantar é a fidelidade e a santidade do povo. Não o número. Só números não enriquece a igreja. Só números não torna a igreja eficaz na sua missão, mas assim a santificação das pessoas. Só ter números de católicos no censo não significa que as pessoas estão convertidas. Não significa que a igreja tenha cumprido a sua missão para com aquelas pessoas, se elas de fato não reconheceram a Cristo como Senhor de suas vidas, não se dispõem a fazer a vontade de Deus. Não basta se dizer católico por um modismo e ao mesmo tempo se colocar contra o ensinamento da igreja. Então, não devemos ficar apegados a isso. É necessário que a igreja foque na sua essência, que ela foque na missão que ela recebeu de Cristo e não em números. Porque às vezes se a gente ficar muito apegado a isso, a gente pode ceder ao proselitismo, algo que eu mencionava anteriormente. Uma igreja que se torna uma entidade, uma ONG, uma mera fraternidade humana para agregar as pessoas simplesmente, sem fazer com que elas mudem de vida. A igreja não é para crescer em números, a igreja é para santificar as pessoas. Então, um país onde talvez não tenha um grande número de católicos, mas aqueles que são católicos são fiéis à doutrina, são conhecedores da sua fé. Uma igreja que talvez não tenha um grande número de católicos em números, né? Mas que ali se vive a santidade, que tem a santidade como fruto, né? Ela é viva, ela é grande, e isso não depende de números. Então, é só para dizer que números não deve ser o critério para dizer que tudo está bem. O fato de ter um grande número de pessoas que se consideram católicas na igreja não é não deve ser unicamente um motivo de orgulho para a igreja, mas sim aqueles que vivem a santidade, aqueles que vivem o ensinamento da igreja. E é o que nós estamos lutando, para que as pessoas creiam naquilo que a igreja está ensinando e se conformem a esses ensinamentos, né? E aceitem esses ensinamentos. Quantas pessoas no Brasil hoje se posicionam contra os dogmas católicos? Quantas pessoas que se dizem católicas e que levantam bandeiras contrárias ao que a igreja ensina? Então não basta se dizer católico para querer destruir a igreja. A gente vive hoje a gente escuta hoje, né, alguns discursos em que se diz assim, né? A igreja deve acolher a todos. A igreja precisa estar aberta sem excluir ninguém. A gente escuta muito isso, né? De fato, sim, isto é uma verdade, mas é uma verdade que precisa ser esclarecida. A igreja deve acolher a todos os que querem se converter, aqueles que querem caminhar com a igreja. A igreja não exclui ninguém. A igreja não exclui ninguém. Pelo contrário, a igreja convida. A igreja está sempre de portas abertas, convidando. Venha caminhar conosco. Mas nem todos querem caminhar com a igreja. Ou alguns entram na igreja para destruí-la. Alguns entram na igreja para fazer baderna, né? A sua casa não fica de portas abertas para que qualquer um entre. Você precisa ser uma pessoa acolhedora, mas se a pessoa vai entrar e fazer baderna na sua casa, você vai limitar. Se você precisa fazer uma caridade. Se alguém chega, bate na sua porta e pede um prato de comida, você precisa ser caridoso, precisa acolher o necessitado.
Mas você não vai deixar ele entrar na sua casa e carregar a sua televisão. Você não vai deixar ele entrar na sua casa e bagunçar a sua casa. Estou usando esse exemplo para poder dizer que a igreja, ela também precisa estar aberta, mas ela não vai deixar as pessoas virem para fazer bagunça na igreja. Não vai deixar pessoas virem para a igreja levantar bandeiras para destruir a fé, para contradizer a doutrina católica. A igreja acolhe a todos, mas não estamos preocupados com números. Qual é a importância da igreja na vida das pessoas? Você está perguntando para um padre, né? Uhum. Um padre católico. Então eu falo assim, com a minha convicção católica. A igreja apostólica, a igreja fundada sobre os apóstolos, ela não é uma ONG, ela não é uma mera fraternidade humana, a igreja não é uma instituição para agregar números, a igreja é a guardiã da fé. E quando eu falo de fé, eu estou falando de uma fé revelada. O católico, ele acredita que a fé é uma doutrina dada pelo próprio Deus. Deus disse, Deus se revelou. Deus comunicou à humanidade qual é a vontade dele, quais são os planos dele sobre nós. Deus se revelou. Esta revelação, uma verdade objetiva, que não depende da subjetividade, esta verdade objetiva, ela se constitui enquanto uma doutrina, dogmas irrefutáveis, que não podem se contradizer, que não evoluem conforme a mentalidade humana, que não mudam conforme o capricho da sociedade. Essas verdades, essa doutrina revelada por Deus é guardada pela igreja. A igreja é guardiã da nossa fé. Volto a dizer, você perguntou para um padre católico. Então eu estou dizendo aquilo que a igreja entende. A identidade da igreja é ser a guardiã da fé. Tudo que conhecemos sobre Deus, hoje em 2023, com a diversidade religiosa que existe no mundo hoje, mas tudo que se conhece sobre Deus em Cristo revelado, nos foi dado pela igreja. Sem a igreja, não se conhece Cristo. A gente vê aí também uma onda desta mentalidade subjetivista, relativista do mundo de hoje, em que se diz assim, esses dias eu fui numa formatura de direito, e uma professora lá assim, ovacionada como a mulher mais descolada, a professora mais descolada, né? Fez um discurso lá extraordinário, assim, belíssimo, mas cheio de equívocos. Por exemplo, ela dizia assim, tenham mais fé e menos religiosidade. É atribuir a fé para a dimensão humana. É colocar a fé como se fosse um mero sentimento humano. Para um católico, a fé não é uma descoberta humana. Não é uma elevação do espírito em busca do transcendente. Não, o católico não enxerga assim. A fé é uma verdade objetiva, formulada em uma doutrina, em dogmas, que foi entregue à igreja para que ela guardasse a fé. No início dos primeiros séculos, depois de Cristo, a fé teve as suas crises também, com pessoas que falavam coisas que não era revelada. E era a igreja que ia lá com o seu magistério, com a sua autoridade, dizia, não, esta não é a fé da igreja. Só um exemplo, assim, no século IV, né, um bispo da igreja chamado Ário, ele começou a dizer que Cristo, o Filho de Deus, era um Deus inferior a Deus Pai, né, porque o Deus Pai criou o Deus Filho. Então, Deus Pai era um Deus supremo e que criou o Filho no tempo. No que interessa aqui não é a questão teológica, trinitária, né? Mas só para dizer assim que, se fosse depender da subjetividade ou do critério humano, nós não conheceríamos Cristo. Não saberíamos quem é Cristo. Nós conhecemos Cristo porque a igreja guardou a pureza da fé. Porque a igreja guardou integralmente o que o próprio Cristo
deu à igreja. Esta é a importância da igreja. E digo ainda mais, nós católicos entendemos a igreja também como a prolongação na história da humanidade da encarnação de Cristo. Deus se encarnou, Deus se fez carne. O verbo de Deus se fez carne, a palavra de Deus se fez carne. Deus veio ao mundo encarnado para dizer-nos quais são os planos de Deus, qual é a vocação humana para nos resgatar, para nos salvar, para redimir a humanidade. Tudo que Cristo fez, a obra salvífica de Cristo, realizada na cruz e na sua ressurreição, esta obra de Cristo, por meio da encarnação, se prolonga na igreja. A igreja é a prolongação da encarnação de Cristo. A salvação, ela nos é dada por meio desta ação de Cristo na cruz e na ressurreição, que se prolonga na história através da igreja. Esta é a importância da igreja. Não é uma ONG, não é uma mera fraternidade, não é uma instituição para agregar números. Ela é a prolongação da encarnação de Cristo. Ela é a guardiã da nossa fé. É necessária, portanto, para se crer e conhecer a Cristo e tudo que Deus quis nos ensinar. Padre Rodrigo, Deus perdoa todos os nossos pecados? Hoje temos um curso teológico aqui, né? Meu Deus, deveria chamar teólogos para essas perguntas. Sim, Deus perdoa todos os pecados porque Deus quer a salvação de todos. Deus morreu na cruz por todos. Objetivamente, a salvação é para todos. Subjetivamente, depende da resposta de cada um. Então, a salvação é para todos. Deus perdoa todos porque Deus é misericordioso. Mas são as pessoas que não querem o perdão de Deus. Nós costumamos dizer assim que todos os pecados serão perdoados, exceto o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria esse pecado? É não se submeter à misericórdia de Deus. É não ter esperança na salvação, é não confiar em Deus, é não querer Deus. Então Deus perdoa a todos, mas Deus que não se contradiz, Deus que nos criou livres, à sua imagem e semelhança, né? Por isso nós somos livres, porque somos imagem e semelhança de Deus. Se nós dissermos não aos planos de Deus, Ele respeita. Então Deus perdoa e lutará pela nossa salvação até o último instante, até o último suspiro de vida, independente de qual seja o pecado, independente da maldade. Deus lutará, Deus se esforçará, porque Ele não nos criou para a morte eterna. A imagem e semelhança de Deus é uma metáfora que eu vou dizer, mas machuca o coração de Deus quando esta imagem e semelhança vai para o inferno, né? É uma metáfora, né? Deus é perfeito, então, mas Deus sofre quando a sua imagem e semelhança é condenada ao inferno. Por isso Ele luta por nós, mas quando a pessoa livremente não o quer, Deus respeita essa liberdade. O senhor acredita que a religião une pessoas ou divide opiniões? Os dois. Os dois. A igreja une e separa. A igreja une, ela reúne os batizados, os crentes, na única família dos filhos de Deus. A igreja reúne. E ao fazer esta reunião dos filhos de Deus, ela separa estes crentes do mundo pagão. Ela une e separa. E ela não tem que se envergonhar por isso. E muito menos tem que pedir desculpa ao mundo por isso. Hoje se quer uma igreja muito humanitária, mas mundana e pagã, que perde esta dimensão do transcendente e da finalidade da igreja. A finalidade da igreja é nos mostrar o caminho do céu, é levar as almas para Deus, é santificar as almas para que na vida pós-morte, e como eu falei no início, nós cremos na vida pós-morte, que as pessoas se salvem.
Então a igreja, ela une aqueles que têm a mesma fé. Ela reúne os filhos de Deus. Mas no mundo marcado pelo pecado, muitos dirão não a Deus. Então a igreja separa estes crentes do mundo pagão. E ela não pode retroceder nisto. Eu repito, a igreja não tem que pedir desculpas ao mundo, porque ela separa os crentes do mundo. Isso não é isolar-se. Isso não é orgulho de se colocar superior a outro, porque a igreja, enquanto igreja, guiada pelo Espírito Santo, quer a salvação de todos. Quem dera se a humanidade inteira se convertesse, frequentasse a missa, se confessasse, buscasse a salvação, arrependesse dos seus pecados. Quem dera, a igreja é o desejo mais profundo da igreja. Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. É para todos. Mas sabemos que num mundo marcado pelo pecado, em um mundo em que as pessoas são livres para dizer sim ou não a Deus, muitos dirão não. E esses que dirão não, eles ficam para trás em relação à igreja. Mas o que se quer hoje? Se quer a mentalidade pós-moderna, fruto aí do iluminismo, fruto aí de Revolução Francesa. Não vamos entrar muito nesses assuntos, não, porque é muito polêmico também. Mas a mentalidade pós-moderna quer uma igreja muito humanitária e que se conforme à mentalidade do mundo. Uma igreja que precisa crescer em números, mas para isso precisa perder a própria identidade, precisa renunciar aos dogmas. A Igreja Católica é a instituição mais combatida no mundo, sim. Porque a Igreja Católica é dogmática. A Igreja Católica traz verdades que não podem ser desfeitas, verdades que não agradam a todo mundo, verdades que incomodam o mundo, verdades que dão identidade para o ser humano e que guiam a vida moral, que guiam o comportamento do ser humano. E que estas verdades é que nos conduzem ao céu. Então, a mentalidade pós-moderna, repito, iluminismo, Revolução Francesa e todas as revoluções que vieram no século XIX, no século XX, é para destruir a igreja. Todas as instituições e as sociedades secretas que surgiram para destruir a igreja e destruir os dogmas e transformar a fé em um sentimento relativista, em um sentimento subjetivista, um sentimento meramente humano. A Igreja Católica, fiel à sua missão, ela vai dizer sempre não a esta mentalidade. Deus se revelou, Deus nos deu uma verdade única, que não se desfaz. Esta verdade não muda. E se, em nome desta verdade, algumas pessoas não quiserem a igreja não tem que mudar por causa disso. Então ela une os filhos de Deus, os crentes, os batizados, numa só família. Mas ela também separa. Ela separa esses crentes do mundo. E aqui eu não estou falando do mundo enquanto criação abençoada por Deus. Estou falando do mundo enquanto oposição a Deus. O mundo enquanto pecado. E se este mundo não se converte, a igreja vai separar os seus crentes deste mundo, sim. E esta é a missão da igreja. Padre, fiéis que participam de outras denominações religiosas também serão salvos? Acho que a nossa conversa aqui chegaria a este questionamento, né, Douglas? Uhum. Você é de uma outra denominação religiosa, não é, Douglas? Sim. Então, agora, como é que você faz uma pergunta dessa para o padre? Não vou aqui me colocar no lugar de Deus. Uhum. Então, não posso me colocar no lugar de Deus. Isso cabe a Deus. Deus que conhece os corações, Deus que sabe da busca, né, pela santidade de cada um. Então, eu não me ponho no lugar de Deus. Mas o que eu posso dizer enquanto padre católico? O que eu sei, o que a igreja me ensina? Eu sei que quem morre em pecado mortal, quem morre rompendo essa comunhão com Deus, não se salva. Quem morre em pecado mortal não se salva. E o que eu sei também? Eu sei que a Igreja Católica me oferece todos os meios necessários para a minha salvação. A doutrina, a liturgia, os sacramentos. Os sacramentos, para um católico, são meios seguros de se receber a graça de Deus.
Então, esses sacramentos confiados à igreja, que são conferidos aos seus fiéis, são meios seguros para a salvação. Isso não significa que todo católico se salva. Por quê? Porque, como eu falei, existe também a resposta. Mas, objetivamente, a Igreja Católica me oferece os meios seguros para que eu possa alcançar a salvação. Quais são esses meios seguros? A doutrina revelada por Deus não está sujeito à subjetividade. É a Igreja que guarda. Ela me oferece os sacramentos, que são os meios seguros, eficazes, para se alcançar a graça de Deus, que eleva a natureza, que aperfeiçoa a natureza. Estes meios são seguros para a salvação. E eu não vou renunciá-los. Outros meios existem? Existem. Outros meios para que as pessoas alcancem a salvação? Existem, mas eu prefiro ficar com os meios seguros, em que, desde os primórdios da igreja, são considerados como que revelados por Deus, dados por Cristo, para que a igreja santifique o seu povo. Muito bem. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de temas que, com certeza, têm gerado muitas opiniões, dividido muitas opiniões, e está muito em alta nesses últimos tempos. Eu gostaria de saber do senhor, padre, como que a igreja se posiciona em relação ao aborto? Completamente contra. A igreja é completamente contra o aborto. A vida é um dom absoluto. Precisa ser defendida em toda a sua integridade. O ser humano, enquanto imagem e semelhança de Deus, ele tem um valor que não é subjetivo, é absoluto, que não depende da sua utilidade pública. Coisa terrível, né? É definir a dignidade do ser humano ou os direitos do ser humano à medida que ele tem uma utilidade. Uhum. A dignidade do ser humano, ela não depende disso, ela é absoluta, em si mesma. Deus ama o ser humano em si mesmo, por si mesmo. Não depende da utilidade dele. Diferente dos animais, a dignidade dos animais não se compara à dignidade do ser humano. Hoje vemos muito mais comoção popular pelas baleias, pelos elefantes, pelos cachorrinhos, que são dignos de serem amados, são criaturas, mas não é imagem e semelhança de Deus. Eles não são amados em si mesmos. Os animais têm o seu valor enquanto úteis para nós, enquanto úteis para a humanidade. Sim, esta é a fé católica. O ser humano, ele tem um valor em si mesmo. E cremos que a vida humana, ela precisa ser preservada desde o momento da sua concepção até a sua morte natural. E cremos que a partir do momento em que um espermatozoide fecunda um óvulo, importante distinguir, o espermatozoide não é ser humano. O espermatozoide é uma parte, é uma célula do corpo masculino. O óvulo não é um ser humano. O óvulo é uma célula do corpo feminino. Mas a partir do momento em que acontece a fecundação, qualquer cientista pode atestar isso, até mesmo os pagãos, de que a partir do momento em que acontece a fecundação, a partir daquele momento, não é mais uma célula do corpo masculino, não é mais uma célula do corpo feminino. Tem um novo código genético. E aqui eu estou usando simplesmente questões técnicas, né? Mas na questão teológica, a partir do momento da fecundação, Deus infunde a alma. É uma nova pessoa. É uma nova pessoa que se desenvolve para ser você, para ser eu, para ser qualquer um que nos escuta. E, portanto, tem a sua dignidade. O aborto, ele é um mal profundo. Um mal profundo. É um pecado gravíssimo. É assassinato. É um assassinato silencioso daqueles que não podem gritar por si mesmo.
É uma vida gerada no ventre de uma mulher. E tem uma série de questões, de pautas ideológicas que estão por trás disso. Não é para preservar a vida das mulheres que, lamentavelmente, morrem em abortos clandestinos. São pautas ideológicas para colocar e apresentar para a mulher a maternidade como um castigo, para colocar que a mulher ela precisa se libertar daquilo que é até o plano divino para a vida dela, para enxergar a própria condição feminina de gerar vidas como algo ruim. E por isso ela teria direito de se livrar desta carga, deste fardo que é gerar vidas. E deixar de enxergar isso como um dom, como uma graça. Deixar de enxergar o seu ventre como um jardim fecundo onde Deus gera vidas. Então, a igreja será sempre contra o aborto. Enxergará um mal nesse ato como um mal profundo. E o que deveria ser algo inquestionável, nem mesmo pela democracia, porque o que tem valor absoluto não pode entrar em debate. O que tem valor absoluto, que é de direito natural, não entra em debate. Eu fico imaginando se alguém quisesse levantar um plebiscito para discutir se a escravidão deve voltar no Brasil. Isso é um absurdo, porque a liberdade é um direito natural. É inquestionável. E ainda que a democracia que queira um mal desse, isso não pode ser aceito. Então, assim também, o aborto, que é dar o direito de assassinar crianças no ventre, não deve nem mesmo entrar em discussão. E isto não é intolerância. Isso não é radicalismo. Isto é bom senso. Cuidar da própria espécie e reconhecer a dignidade humana. Ainda que você não tenha fé, ainda que a pessoa não creia em Deus, né? Porque nós cremos que um novo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Mas mesmo que a pessoa não tenha fé, é a sua espécie, né, que está sendo eliminada no ventre. Se um embrião de um dia, de um mês, de 3 meses, não tem dignidade, porque ali é dado critérios ridículos para se dizer por que ele não pode ter direitos, logo nós também teremos os direitos daqueles que já são nascidos que serão eliminados. Se a pessoa não tem uma utilidade pública, ela vai ser eliminada. Como aconteceu na Revolução Francesa, né? Que num dia só mataram mais de 10 freiras porque foram consideradas inúteis para a sociedade, foram decapitadas. Olha aqui, nós estamos fazendo a mesma coisa agora. Esta é a posição da igreja em relação ao aborto. Padres podem fazer política, participar da política, se candidatar. Como que funciona, padre? Não pode. O padre é destinado para o culto sagrado. O padre não é político, não é para fazer do seu ministério uma atividade social. Não pode. Se um padre quiser se candidatar, né, se inserir na política, ele terá que ser afastado do seu ministério, do exercício, porque a função dele não é essa. Enquanto cidadão, ele pode sim dar a opinião dele na vida política, mas ele não pode ser um ativista político, partidário. Falando em política, como que o senhor avalia a situação política aqui da nossa cidade? É uma realidade do interior, né, que as pessoas visam muito os interesses pessoais e às vezes se esquecem do bem comum. Estão muito preocupados em ter um benefício, que acaba sendo assim difícil de criticar, porque como é que uma pessoa desempregada vai fazer uma reflexão mais ampla sobre a política se um candidato tal oferece um emprego para ela, né? Mas é um problema quando a gente limita a política aos interesses particulares, porque se esquece do bem comum. E eu vejo que falha muito isso aqui, né?
E precisamos ter uma dimensão mais ampla, mais de bens futuros, que não são tão imediatos, né? Não adianta pensar um benefício imediato, sendo que exige um processo para que esse bem-estar possa ser alcançado. Ainda que demore, mas é preciso acreditar nisso. Política não pode ser para interesses particulares. Que entrevista bacana, que conversa boa. Aprendemos muito hoje com o padre Rodrigo Carrijo. E agora, padre, para finalizar, já infelizmente nós já estamos finalizando a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para o senhor, qual o conselho, agora como padre, o senhor deixa para a nossa comunidade? Não poderia ser outro. Convertam-se. Busquem a Deus. Não se afastem da fé de vocês. Não permita que o mundo relativista arranque a fé de vocês. Mas entendam que a gente conhece a Deus através da sua igreja, porque senão a fé se torna um sentimentalismo humano, uma busca humana. Busquem a Deus, busquem a igreja, se santifiquem, creiam na santidade, não cedam às tendências mundanas, não se tornem escravos das paixões da carne, do prazer, não seja hedonista, não seja relativista, busque e creia na santidade. E assim o mundo será melhor. O mundo será melhor se crermos na santidade. Precisamos de santos, homens santos, que rezem mais, que se sacrifiquem mais, que não sejam tão egoístas, que amem mais as suas famílias, que casem mais, sejam fiéis aos seus casamentos, que amem e cuidem dos filhos, que zelem pela vida, que sejam pessoas que busquem o transcendente, e tudo que se realiza neste mundo, ganhar dinheiro, que é bom também, trabalho, todas as glórias mundanas, seja sempre em busca da salvação. Não percam esta dimensão transcendente. Nós passamos por este mundo. Nada neste mundo se compara ao que Deus prepara para nós no céu. Façamos bem tudo o que precisa ser feito nesta terra. Todas as atividades sejam fiéis, constantes. Que as atividades sejam feitas com amor, por completo, mas sempre em vista do céu. Nada neste mundo vale a pena se nos afastar da salvação eterna. Repito, nada neste mundo vale a pena se isto nos afastar da salvação. É isto. Belas palavras. Eu quero mais uma vez agradecer ao senhor, Padre Rodrigo, por ter aceito o convite, por ter abrilhantado o nosso programa, por passar tantas experiências boas, um conhecimento de uma forma bem transparente, bem leve, e se posicionando como o grande pároco que é à frente da Paróquia Imaculado Coração de Maria, cuidando dessa nossa comunidade católica que tem feito um trabalho bonito em Itapaci. Parabéns pela festa da igreja, parabéns pela reforma que está ficando linda lá. E eu confesso que até eu estou ansioso para ver aquela igreja pronta. Logo. Muito obrigado, viu? E conte sempre com a gente para o que for preciso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando. Não sei bem quem estará escutando, mas como é um programa aberto, com certeza divergências de ideias terão. Eu venho aqui realmente como um padre católico, falando em nome da igreja, aquilo que a igreja ensina. E nem sempre esta posição é acolhida com aceitação por todos, mas isso faz parte. E eu repito, qualquer fala minha que encontre alguma divergência, estou à disposição para a gente conversar. Secretaria da Paróquia, ali na Praça da Matriz, estamos lá nos dias de semana para atender. E se as pessoas quiserem compreender um pouco mais o que a igreja entende sobre todos esses temas, que não é a minha opinião particular, embora a minha opinião particular é a opinião da igreja. Estarei lá para conversar, esclarecer tudo o que for necessário. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe esse programa e todos aqueles que irão assistir.
Muito bem, esse foi o nosso Prosa e Café de hoje. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, compartilhar, marcar as pessoas. Até nosso próximo programa, na próxima terça, aqui às 18h30. Um forte abraço e até lá, se Deus quiser.